Tudo começa quando Aida chega no quarto de Esperança e fala que as duas precisam conversar, mas Esperança diz que elas não têm o que conversar, e Aida furiosa fala que agora mesmo ela vai dizer se esse filho que ela está esperando é do pai dela. Esperança não quer responder, e Aida fala que não é besta, e sabe bem que ela está com mais de 3 meses de gravidez, e que nesse tempo ela ainda estava saindo com o pai dela, então quer saber se essa criança é dele. Esperança grita dizendo que já está cansada, mas Aida agarra ela dizendo que não vai deixar Esperança em paz até descobrir quem é o pai dessa criança. Esperança grita para Aida soltar ela senão vai chamar a enfermeira, mas Aida segura as mãos dela e fala que não vai engolir essa história de que há 3 meses ela já estava saindo com o Hernan, e então Esperança fala que vai dizer a verdade, e grita que o pai de Aida é sim o pai do filho dela. Aida surta e grita que ela não presta, mas Esperança diz que é apenas uma mulher que se apaixonou e a enganaram, e que já chega de ser culpada por tudo, porque se ela fosse tão desprezível assim, usaria a criança para chantagear o Ruben. Então Aida grita dizendo que Esperança está se fazendo de doente para ver o que consegue, mas ela se defende dizendo que se quisesse algo já teria falado com ela ou com a Mayra, mas não fez isso porque está tentando refazer a vida dela. Aida bate palmas e diz que é isso que ela quer, mas Esperança diz que já que ela não a deixa em paz, vai contar tudo logo, e assim todo mundo fica sabendo. Aida fala que não, mas Esperança garante que vai fazer isso, e que as únicas atingidas vão ser ela e a mãe dela. Então Aida fica furiosa e agarra Esperança, dizendo pra ela não se meter com a mãe dela, e Esperança fala pra Aida soltar ela, porque vai dizer qual é o tipo de homem que é o pai dela, porque ele não enganou apenas a ela. Logo em seguida, Esperança começa a gritar de dor, e Aida fica desesperada e sai gritando por um médico e encontra Aurora, que pede para ela ir atrás de um ginecologista. Então Aurora entra no quarto e Esperança está no chão gritando e pedindo ajuda, dizendo que está doendo muito. Um tempo depois, a médica fala para o Dr. Ledesma que aumentou a medicação, mas mesmo assim Esperança não parou de sangrar, e Aida fica nervosa querendo saber se a criança não vai nascer, mas a médica diz que ainda tem esperanças de que tudo fique bem. Aida quer saber o que precisa ser feito para que o pior não aconteça, e a doutora diz que ela precisa ficar em repouso total, e lamenta por Hernan que gosta muito do bebê e da Esperança, enquanto Aida está apavorada no canto. Enquanto isso, Joana e Refúgio tentam acalmar Esperança que está muito nervosa, e ela pergunta se Joana já passou por algo assim, mas ela fala que o que aconteceu com ela foi diferente, e que hoje a tecnologia está muito avançada, e os médicos já conseguem prevenir as coisas. Um tempo depois, Esperança acorda e Hernan está lá com ela, e ele diz que sabe bem que ela não quer nada com ele, mas quer oferecer sua ajuda, e para ela não se sentir em dívida por isso. Ele diz que vai estar com ela, e Esperança pede a ajuda dele para o filho dela sobreviver, e Hernan fala que ela precisa se acalmar, e que então vai ficar ali conversando com ela, e pede para Esperança contar todas as coisas bonitas sobre a vida dela com detalhes, e faz ela sorrir pelo menos uma vez naquele dia. Um tempo depois, Mariano chega furioso e pergunta o que Aida foi fazer no quarto da Esperança, e Aida fala que só foi perguntar a verdade, e saber se essa criança é filho do pai dela. Mariano grita e fala que ela sabia que Esperança estava mal, e Aida tenta se explicar, mas ele furioso fala que ela ouviu muito bem que Aurora disse que ela precisava de repouso, e desejou o pior, e depois foi lá para provocar ela. Aida chora e pede por favor para Mariano não falar mais nada, mas ele diz que vai continuar dizendo, e que se o filho de Esperança morrer, a culpa vai ser toda dela. Aida pede para Mariano não ficar assim com ela, e diz que não tem culpa do que aconteceu. Então Mariano pergunta o porquê ela fez isso, e Aida jura que não queria fazer mal a ela, e que só queria saber a verdade porque não aguentava mais aquela angústia. Mariano furioso fala que sabe bem que ela não suporta a ideia de ter outra criança com o sangue do pai dela, mas que ela deveria tirar satisfações com Ruben e não com a Esperança, e culpa ela pela situação que Esperança está. Aida fala que sente muito pelo que está acontecendo, mas que Esperança deveria ter dito logo que essa criança é filho do pai dela, e Mariano fala que isso é o de menos, mas Aida não aceita, e diz que isso pode mudar muitas coisas, e pergunta se Ruben sabe que a criança é dele, e Mariano furioso manda ela perguntar a ele.
Aida diz que a resposta dele já disse tudo, então Mariano diz que se ela já sabe o que quer, então vai embora e deixe ele em paz. Aida continua implorando para ele entender o lado dela, e diz que nunca quis causar mal a esse bebê, mas Mariano está revoltado e fala que se o pior acontecer, todos vão sofrer, menos ela, porque vai satisfazer o desejo dela, e sai da sala furioso e deixa Aida chorando. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.